Salmos 86. Nosso versículo de entrada, versículo base da mensagem de hoje está aí. Salmo é fácil de achar, você só achar 86 depois. Você abre no meio da Bíblia. Você que trouxe Bíblia, você que não trouxe, vai estar na tela. Salmos 86, versículo 12. Diz o seguinte, já está na tela aí, ó. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Você vê que aqui o salmista está dizendo aqui, ó, vou louvar o Senhor, meu Deus. Esse é o meu Deus, o Deus meu. E ele fala uma coisa muito interessante aqui, que nós estamos tratando nesse mês de junho. Com todo o meu coração. Isso aqui, muitos de nós temos dificuldade nisso aqui. Com todo o meu coração. Porque é muito fácil você louvar a Deus, não é? Não é fácil? Você coloca uma música para tocar na sua casa, você está ali, ligou o Spotify, o YouTube, colocou o CD, como você queira, mas você está ali, você vai ali colocar uma música, está louvando a Deus, não está? Você vai ali cantando, dependendo se for uma música mais animada, você começa, igual o pastor Evan faz, você começa a dançar e começa aquela agitação, você está louvando, não está? É de todo o coração? É aí que entra a questão. Vamos ali para 2 Crônicas 25. Aí que começa a questão do todo o coração. 2 Crônicas, capítulo 25. Nós vamos falar sobre um rei hoje, o rei Amazias, rei de Judá. Nessa época tinha dividido já o Israel de Judá, e ele era o rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Quem trouxe Bíblia aí, abra sua Bíblia. Conseguiram achar? Já acharam? O versículo começa assim. Vamos começar o versículo 1. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeodã, de Jerusalém. E fez que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Vamos parar aqui, depois continua. Então nós vimos, como eu estava falando, nós podemos fazer a vontade de Deus? Podemos, não podemos? Mas é de coração? Vamos supor que o pastor Evan com o seu filho, Miguel, coisa que eu tenho certeza que ele não faz. Tirar nota vermelha. Ele tira nota vermelha? Não. Pois é, por isso que eu peguei ele, porque eu sabia que ele não tirava nota vermelha. Mas vamos supor que ele tire um dia. Você vai deixar de amar ele? Não, né? Mas se ele quer te agradar, ele tem que corrigir para ele tirar uma nota boa, não tem? E é assim com a gente. Por mais que nós erramos, Deus continua nos amando, não continua? Sempre nos ama. Mas Ele quer o quê? Que nós o agrademos. Porque Ele é um Pai. Costumo falar sempre que Ele é um Pai, o nosso Pai maior. Você pode ter um pai físico, mas você tem um Pai muito maior, que é Deus, que cuida de você. Abaixa só um pouquinho, que está alto aqui na frente para mim, por favor. Então nós temos um Pai maior, um Pai que é Deus. Um Pai que quer o quê? Ser agradado. Que quer um coração disposto, um coração disponível para estar ali junto com Ele. E nós vimos aqui que Amazias fazia o que é reto aos olhos do Senhor, não fazia? Porém, não com o coração inteiro. Então ele tinha o coração o quê? Dividido. Que coisa, hein?
Um rei que fazia a vontade de Deus, mas fazia aquela vontade... Senhor, é o seguinte, eu vou fazer aqui a sua vontade, mas o senhor sabe que eu também tenho que fazer esse outro aqui, né? Eu tenho que agradar o quê? Ao povo. E aqui a história de Amazias, não vou falar versículo por versículo, não vai ficar grande aqui a mensagem, mas aqui começa uma história que Amazias queria combater contra os povos. E Amazias já tinha, se eu não me engano, 300 mil soldados, ele contou. Então ele tinha 300 mil soldados para guerrear. E o que Amazias fez? Amazias, achando que era pouco, vai lá e contrata 100 mil soldados pagões. Ia dar certo isso? Não ia, né? Vê o profeta do Senhor e fala assim: Amazias, cuidado com o que você está fazendo, Amazias. O Senhor não é com você, Amazias. Por que você está fazendo isso? Não precisa disso não, para você ganhar não. Você não precisa de força, de coisas, além do que a força do nosso povo, do nosso Deus. O nosso Deus que luta por nós. Nós podemos estar lá guerreando, mas Ele que vai à frente. E Amazias chega aqui e pergunta, e fala desse jeito ainda: mas o que eu vou fazer com o dinheiro que eu paguei a eles? Os 100 mil homens. E não é assim que nós fazemos às vezes? Nós começamos alguma coisa porque Deus mandou. Criou uma dificuldade, um problema, um desafio, e nós decidimos, nós mesmos, tomarmos conta da situação. Nós não perguntamos nem a Deus o que Ele quer que faça, né? Nós vamos lá e fazemos. E as coisas começam a dar errada. Começam a acontecer coisas que não podem acontecer. Você fala assim: mas Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. Tem certeza? Será que estamos fazendo? Será que estamos fazendo de coração inteiro? Ou nós estamos como Amazias, divididos, acreditando na força de Deus e na sua própria força? Porque Amazias confiava no seu exército e em Deus. Olha só que coisa terrível. A pior coisa que tem é o homem confiar em outro homem. Porque se a confiança dele está em Deus, nada pode abalar, nada pode o vencer. Mas ele confia. E ele chega o profeta, mas o que eu vou fazer nessa situação? O profeta falou: olha, você, nas minhas palavras, né, irmão? Eu estou só resumindo. Você gastou porque quis, né? Deixa quieto aí. Deixa quieto que se você for com eles, esses 100 mil vai ser pior. Porque talvez você perca tudo. E Amazias faz o quê? Tudo bem. Nós vamos ler agora no versículo 17. Versículo 14, na verdade. Vamos começar do 14. Nós vamos ver que Amazias venceu a guerra. Foi sem os 100 mil homens que tinha contratado e venceu a guerra. Mas o maior problema de um coração orgulhoso é o quê? É achar que conseguiu sozinho, né? É achar que tudo se torna sozinho. Fui eu que consegui. Fui eu, não foi Deus. Fui eu porque eu falei, eu fiz e está acontecido. Eu contei, eu tinha mais homens. Eu fui lá e venci. E o que aconteceu com Amazias? Versículo 14. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe ele consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou os seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhes um profeta e disse, ele lhe disse, por que buscaste deuses do povo, que o seu povo não livrara de suas mãos? E sucedeu que falando-lhe, lhe respondeu, puseram-lhe para o conselheiro do rei, cala-te, porque te feriram? Então o profeta parou e disse, bem, vejo que já Deus lhe deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso, e não destes ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer, vem, vejamo-nos face a face.
Porém, Joás, filho de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo estão no Líbano, passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e levou-se o coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias do mal, para caíste tu e Judá contigo. Você vê, ele levantou-se e gloriou, não foi? Ganhou? Estou podendo, estou grande. Agora ninguém me segura mais. Vou enfrentar quem? O povo de Israel. Porque na época era dividido. Judá, separado de Israel, já tinha tido a divisão. Ele fala: eu vou juntar tudo aqui de novo. Vai ser com minhas forças. Deus tinha mandado fazer alguma coisa? Não. Deus mandou na outra batalha. Deus falou: olha, não faça isso. Não faça isso, porque se você fizer isso, você não vai ter vitória. Você não vai conseguir. Mas ele, o dono de tudo, o dono da verdade, seu coração dividido, que ao mesmo tempo que ele ouvia Deus, ele ouvia as outras pessoas, as outras coisas, e até o que ele achava outros deuses. Que naquela época era uma coisa muito triste, mas muitos reis, principalmente Israel, você vai ver isso, se deixavam pela influência. O que era isso? Conquistaram uns povos, não conquistaram? Você pode ver o rei Salomão. Quantos deuses no final da vida o rei Salomão já tinha ali já templos na sua cidade? Por quê? Era para fazer a famosa politicagem, né? Eu construo aqui um templo, eu adoro o seu Deus, para você entender que eu estou aqui, eu só quero paz. Como eu sou maior que você, você vem e me serve, porque nós seguimos o mesmo Deus. Então era assim que funcionava. E eles procuravam fazer isso para o quê? Para não ter batalha, não ter sangria. Eu vou fingir aqui que eu estou aqui com você, que eu estou aqui, eu estou também junto com os seus deuses, mas você vem e me serve. Mas você viu o que aconteceu com ele aqui, ó. Ele quis se levantar contra outro povo. E Deus tinha mandado? Não tinha. Ele falou: olha, pelo seu ego, teu coração se elevou para te gloriares agora, pois fica em tua casa. O próprio rei do outro lado de Israel, que na época nem era, vamos supor assim, que diríamos hoje, um cristão, eram os samaritanos, que dominavam aquela região naquela época. Ouvi isso do próprio povo pagão. Você imaginou um negócio desse? E muitas vezes nós estamos assim. Somos cristãos, somos crentes, vamos à igreja, estamos firmes com Deus. Estamos indo todo domingo na igreja. Mas nosso orgulho, quando alguém fala, você nem é crente, você quer o que comigo? O que você quer comigo? Eu vou na igreja todo dia, não tem isso? Jesus não conta uma historinha disso? Conta ou não conta? 2 homens foram a um templo, não foram? Um chegou lá e falou: eu não sou digno. Senhor, meu Deus. O outro fala assim, olha assim: o que esse cara está fazendo aqui? Não é assim? Ele chega lá e fala: olha, eu não sou digno, o Senhor me perdoa, eu tenho 1000 pecados, eu tenho que... O outro se rebaixa para o quê? A grandeza de Deus falar por ele. O outro não. O outro já chega todo posudo, né? Peito estufado. Chega aqui falando: eu domino isso aqui tudo, não há outro como eu sigo tudo, eu faço tudo que Deus manda, e não há outro como eu. Ele vai à igreja? Vai. Mas o coração dele está o quê? Está dividido. Porque ao mesmo tempo que ele acha que ele está buscando a Deus, ele está se vangloriando em outras coisas. E o nosso coração às vezes está assim, coração dividido. Ao mesmo tempo que nós estamos achando que estamos abalando com Deus, nós estamos firmes com Deus, nós estamos caminhando, nós estamos o quê? Afundando. E nós vamos continuar lendo. Versículo 20 diz o seguinte: porém Amazias não lhe deu os ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E lá no versículo 25, versículo 24, versículo 24, ele fala o seguinte:
também, ele já começa tomando, quando foi para a guerra, guerrear contra ele, já tomou tudo dele, do Amazias. Ele fala no versículo 24, também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel, 15 anos. Quantos mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo de Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Lax, mas enviaram após ele a Lax e o mataram ali. Então o que aconteceu depois que ele conseguiu o que ele queria? Ele morreu. Porque ele achou que era o quê? Que era com a força dele. Ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse, que ele ia lá e ia conseguir. E quantas histórias de rei nós temos aqui na Bíblia que falam isso? De pessoas que iam pela sua própria força, eu vou. Porque Deus deu uma vitória uma vez, eu vou a segunda da minha maneira. Nós não tem Sansão? Se cortares o cabelo, eu perco a força. Na terceira vez, ele falou isso para Dalila. Dalila foi lá e cortou. O que diz a Bíblia? E eis que vinham os filisteus e Sansão achou que estava tudo bem, né? Sansão achou que ele ia se levantar como se levantou das outras vezes, que ele ia todo posudo de novo, mas uma vez Sansão ia se levantar, desbanhar a espada, ou pegar outra queixada de outro jumento, né? Que o que fosse, mas Sansão achou que o quê? Queria vencer como sempre venceu. Mas chega um momento na nossa vida que nós temos que se despertar para aquilo que Deus fala no nosso coração. E nós vamos só dar ouvidos a Ele quando nós temos o coração inteiro para Ele. Nosso coração não pode estar dividido. Você vê aqui que o profeta foi falar com o rei Amazias, olha, não faça isso. Ele deu ouvidos a primeira vez? Deu e venceu. Depois você lê na sua casa o capítulo 25 completo. Mas você vai ver que ele venceu a primeira vez. Então ele ficou todo, como diria por aí, posudo, né? Todo achando que era o cara. E nós estamos assim. Vencemos uma batalha, Deus está na nossa frente. Deus foi com a gente. Nós vencemos a batalha. E nós achamos, falando assim, vem outra. Deus nem falou nada ainda. Mas já pega para você, não, como Deus me ajudou em uma, Ele me ajuda em outra, e eu vou fazer aqui, eu começo a fazer aqui do meu jeito, e começo a fazer, acontecer, e nada acontece. Quebra a cara lá na frente, perde tudo que tinha. Às vezes é um negócio. Quantos nós já vimos que às vezes a pessoa quer abrir um negócio, nem pergunta a Deus nem nada, Deus, o Senhor vai estar aqui, o Senhor pode me orientar, você pode me ajudar? Nós temos que fazer isso, chamar Deus para dentro da nossa vida, para dentro do nosso negócio, para dentro aquilo dali que nós estamos vivendo, nossa família. Deus, o que eu posso fazer aqui? Como eu devo fazer? Nisso nós vamos estar agradando a quem? A Deus. Porque você viu, Ele nos ama, nos perdoa os nossos pecados, está sempre com a gente. Mas Ele quer um coração por inteiro. Um coração que louva Ele por inteiro, que o agrada por inteiro. Deus não deixa de me amar? Jamais. Jamais Ele vai deixar de te amar. Nunca. Mas Ele quer um coração inteiro, um coração disposto a agradar a Ele. Nós temos que ser assim, um coração em chamas. Um coração que busca ao Senhor, mesmo que as dificuldades venham. Porque quando nós estamos firmes com Deus, nada vai nos abalar. Nada vai nos tirar do caminho de Deus. Você viu aqui que Amazias foi o tempo dele. Quando chegou o problema, foi destruído, ficou longe, ficou isolado. Depois de um tempo mataram ele. Porque se desviou do caminho de Deus. E às vezes nós estamos assim, cada vez mais longe do que Deus quer nos mandar. Nós estamos longe, distante daquilo que Deus quer que onde que Deus quer que nós caminhamos. Mas nós decidimos da nossa maneira.
E tem outro caso aqui, não vou pegar aqui na Bíblia agora, em Gênesis 4. Pega na sua Bíblia, nós vamos ler. Outro caso de alguém que fez somente o que dava, e não de coração. Esse vocês conhecem. Esse eu tenho certeza que vocês conhecem. Em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 1. Adão e Eva tinham sido expulsos já do jardim. Gênesis 4, 1. Abre aí no saber. Eu sei que é fácil. Diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós temos dois casos aqui. Caim trouxe também o fruto da terra, não trouxe? Trouxe, não trouxe? Trouxe. Levou até a Deus. E nós temos que Abel também trouxe, também levou. Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o que diz aqui que atentou o Senhor? O que atentou o Senhor? Para Abel e para o quê? Então Deus atentou primeiro para Abel, para depois para sua oferta, né? Então Deus está de olho no quê? É na sua oferta ou em você? Então nós temos o caso aqui que Deus atentou para Abel e para a sua oferta logo após. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, e não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha que coisa interessante. Que coisa perigosa. Então Deus estava ali. Deus recebeu a oferta de Abel? Recebeu, né? Mas ele estava primeiro atento para quem? Para Abel. Então Deus não é só questão aqui, eu vou falar de dinheiro, mas também envolve a sua oferta a Deus em dinheiro. Mas eu falo no quesito de você se entregar a Deus totalmente. No seu louvor, você está fazendo um sacrifício a Deus, está fazendo uma oferta a Deus. Na sua adoração a Deus, na sua busca a Deus, é também um exemplo de sacrifício a Deus. De buscar a Ele. Talvez hoje aqui muitos tiveram dificuldade de chegar aqui. Mas você veio. Você está fazendo o quê? Um sacrifício. As pessoas iam um tempo para fazer o quê? Sacrifício. Mas o que só era aceito, aquele sacrifício verdadeiro. O que subia às narinas de Deus, do Senhor. É disso que o Senhor nos espera. Ele espera um sacrifício verdadeiro. Ele quer um coração inteiro, um coração que busca, um coração que está se agradando de Deus. Deus quer mais de mim e de você. Deus quer um coração que busque a Ele, sem ter aquele coração torto, vamos dizer assim, dividido, que busca Ele no domingo,
Mas na segunda-feira está na farra, na terça-feira está na farra, na quarta-feira está na farra. Aí domingo você volta de novo aqui para a igreja, bonitinho, são, maravilhosamente bom, tá legal, Deus está me aceitando. Deus quer mais de você. Deus quer uma entrega total. Deus não quer só um pouco. Não que se esqueça disso, Deus não quer só um pouco. Deus quer tudo. Ele é até uma frase que usa muito aí, é tudo ou nada. E não é questão financeira não, é o seu coração. Ele quer o seu coração. O seu louvor, a sua adoração a Ele, a sua entrega para Ele, tem que ser total. Senão nós vamos ver como Amazias. Corações ali, olha, era dividido. Fazia a vontade de Deus? Fazia. Mas, quando ele queria também, fazia para a vontade dele. Isso deve ser muito bom, né? Aos nossos olhos é maravilhoso. Mas os olhos de Deus, Ele mandou um profeta lá falar, avisar ele, olha, para com isso aí. Para com isso aí, porque eu não estou gostando disso não. Mesma coisa para Caim. Ele mesmo foi falar com Caim. Olha só que coisa maravilhosa. Ele mesmo falou com Caim, Caim, o que aconteceu, Caim? Ah, o senhor não gostou? Caim, larga isso para lá. Para que você está se irando à toa? Aconteceu? Aconteceu. Mas na próxima, dê o seu coração. Dê tudo, dê o que melhor tiver. Dê aquilo que vai te agradar. Aquilo que te agrada é aquilo o melhor. Dê o melhor. Mas o que Caim fez? Você sabe a história. Caim que? Se irou e matou o irmão. A inveja dominou. Nós não podemos chegar a esse ponto. Deus não está nos avisando hoje, justamente para ter uma mudança. Para ter uma mudança no nosso coração, antes que seja tarde demais. Antes que chegue a um ponto que ele não vai ter mais volta. E quando você vê, já foi, como Caim. Imagina essa ira de Caim, hein? Matou o próprio irmão logo em seguida. Pouco tempo depois. Então imagina como é que o homem ficou revoltado, né? Nós às vezes ficamos revoltados, mas não esse ponto. Então você imagina a revolta que foi dali de Caim. Porque ficou desolado, porque a sua oferta não foi recebida. E assim quando acontece conosco, às vezes, não a morte, não a ira, mas às vezes nós saímos da igreja, porque nós achamos que o que está acontecendo é porque Deus não está fazendo nada. Mas será que a nossa oferta de adoração, de louvor, está chegando até Ele? Será que nós estamos fazendo a vontade dEle? Será que temos feito aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordenou fazer? Ou temos feito como Amazias, um coração dividido? Vou na igreja, mas eu faço o que eu quero na rua. Eu faço o que eu quero em casa. Mas nós queremos que Deus abençoe. E Ele vai abençoar? Jamais. Ele não vai me abençoar se eu chegar aqui no domingo aqui, te falar palavras bonitas para você, mas segunda-feira eu sou um cara qualquer. Você é um cara que vai falar palavras impuras no meu coração, vai vir coisas erradas, profanas. Vai mudar minha vida? Não vai mudar em nada. Não, pelo contrário, vai afundar. Aí eu vou poder chegar para Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? O que aconteceu? O Senhor me abandonou? Foi Deus que me abandonou? Não, fui eu que abandonei Ele. Fui eu que larguei Ele para lá. Fui eu que me dei ouvidos a Ele. E é isso que Deus quer, que possamos dar ouvidos à voz dEle. Escutar o que Ele está dizendo hoje, para atentarmos e voltarmos a buscar a Ele de todo o coração. Dar ofertas para Ele de coração, o melhor que nós temos. E não o que podemos dar. Às vezes nós estamos na nossa casa fazendo coisas que, tudo bem, você ter lazer, não é errado. Mas separe um tempo para Deus, para você estar com Ele. A Bíblia diz lá em Gênesis que Adão saía pelo jardim no final da tarde. Para o quê? Para falar com Deus, para conversar com Deus. E fez isso todos os dias que estavam ali, até que pecou e se escondeu de Deus. Nós não podemos se esconder do nosso Deus. Nós temos que estar ali firmes, ali constantes, porque Ele vai conversar. Ele quer conversar, Ele quer ter uma vida com a gente assim, de união, de conversa, de bate-papo.
Lembre que a oração não é um monólogo, ela é o quê? É um diálogo. Você fala, depois você escuta o que Deus tem para falar. E Deus quer falar. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nos fez? Fez. Nos fez com a boca, não fez? Para falar. Então ele também fala. Que ele nos fez igual a eles, parecido, semelhante a ele. Dos mesmos modos que ele. Não com o mesmo poder, com a mesma magnitude. Mas nós somos filhos de Deus, semelhantes a ele. Então nós somos feitos para falar com Deus, para conversar com Deus, ter intimidade com Deus, se aproximar de Deus, buscar esse Deus. Nós somos feitos para isso. Mas será que nós temos feito? Ou temos feito igual Adão? Pequei, estou saindo fora. Se eu quiser, eu estou aqui escondido. Ele ainda foi procurar Adão, não foi? Você acha que ele não procurou também? Já nos procurou? Você acha que ele já não foi atrás de nós também? E nós nem chegamos e falamos assim, Senhor, eu estou aqui. Ou nós saímos tanto do caminho de Deus assim? Nós não podemos ser como Amazias, ter o coração dividido. Fazer as nossas vontades. Temos que fazer a vontade de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, as portas se abrem. O caminho é aberto. O povo estava na frente do mar vermelho. O mar se abriu? Se abriu, né? Quando o quê? Moisés chegou lá e falou, Senhor, esse povo está aqui, falando que vai morrer, o que eu faço? Moisés, toca o cajado aí. O mar se abriu. Se Moisés tivesse ido falar com Deus para ouvir o que Deus tinha para falar, o mar tinha se aberto? Não. Então nós temos que ser assim. Nós temos que falar com Deus. Deixar que Ele fale ao nosso coração. E não somente, Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, Senhor, o mar não está se abrindo. Senhor, corre aqui, Senhor, o que eu posso fazer, Senhor? Não, converse com Deus, fale com Deus. E ali em Colossenses, no capítulo 3, ele fala o seguinte, abre na sua Bíblia, Colossenses 3, nós vamos encerrar. Colossenses capítulo 3. Versículo 22. Colossenses 3, 22. Está no finalzinho da Bíblia. Quem não conseguiu abrir, está na tela. Diz o seguinte. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Olha só que palavra forte, hein? Fazer tudo de coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando nós estamos vindo aqui na igreja, nós estamos vindo para agradar aos homens ou a Deus? Porque às vezes nós queremos fazer coisas, mas não fazendo porque eu fico aqui quietinho no meu canto, oro baixinho, oro quietinho aqui. Se esse é o seu jeito, tudo bem, mas se você quer falar com Deus, você quer dar o seu melhor para Deus, faz o seu melhor. Não tenha vergonha de homem, não tenha vergonha de nada, mas faça o seu melhor para Deus. Você tem aqui um culto, quando você vem aqui, é para fazer o quê? Um sacrifício a Deus. É para você adorar Ele, buscar a Ele, todo o coração. Então, o que tem que ser feito, faça, não tenha vergonha de nada. Porque Deus Ele quer isso, Ele quer o que vem de dentro, o que vem da alma. Aquilo que talvez você fale, você fique quieto, você fala assim, eu não quero nem falar, mas Deus escuta até os pensamentos. Olha que Deus maravilhoso. E se você tem um coração sincero, você vê que você pode vir para dar o seu sacrifício,
Mas se não for de coração, não é aceito. Para Abel, ele olhou primeiro para o quê? Para Abel. Para depois, pela sua oferta. Deus olha para você primeiro. Lembra como é que foi com Davi, Samuel? Samuel chegou lá, viu o irmão mais velho de Davi e falou: esse aqui é rei, hein? Porte físico de rei, homem bonito. É igual Saul, grande, forte. Saul diz que na média de Saul de altura, é como se fosse Saul desce as pessoas, a média de altura das pessoas de Israel naquele tempo, dava na média do tronco, dos ombros de Saul. Então você imagina que Saul era um homem forte, né? Alto, de aparência vistosa, homem bonito. Saul chegava lá e todo mundo... Mas Saul tinha Deus? Não tinha. Aí então Samuel achou o quê? Vai ser outro homem, grande, forte também, para ser rei, né? Aí o que Deus fala com Samuel? Samuel, o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. O que eu quero, aquele que está me agradando, está lá nas malhadas do pai dele. Ele está lá quieto lá. É pequeno? É. Mas ele me ouve. O coração dele está ligado ao meu. Ele faz o que eu ordeno, o que eu mando. Ele eu vou ter o controle. Ele vai governar para o povo. Ele vai fazer o que é certo. E olha que Davi pecou, né? Você vê a dificuldade que é manter os caminhos do Senhor, mas nós não podemos desistir, porque Ele é conosco. Mas nós temos que andar sempre buscando, querendo mais de Deus. Davi pecou, o profeta chegou lá, o profeta Natan chegou: olha, você pecou. E ele fala: eu pequei. Então Davi tinha um coração quebrantado a Deus. Então, desde o momento que Davi era pequeno, ele escutava a voz de Deus. E quando o profeta falou com ele sentiu o próprio Deus falando com ele, falando: olha, eu pequei. Então nós temos que botar o coração disposto, coração que busca a Deus. Um coração que escuta a voz de Deus, até nos piores momentos. Quando for uma repreensão. Lembra de Caim? Deus chegou para Caim: Caim, o que foi, Caim? O que você está irado aí? O que aconteceu? Caim falou alguma coisa? Caim não quis saber de nada, não. Foi lá com a sua revolta, matou o seu irmão. Nós temos que estar com o coração sensíveis para ouvir a voz de Deus. Coração que às vezes nós vamos escutar retaliações, vamos escutar coisas que vêm do Senhor, que vão, talvez não nos agrade, talvez essa mensagem não está te agradando, mas é uma mensagem para você mudar, para eu poder mudar. Que antes de ouvir essa mensagem, que eu estava aqui meditando nela, agora à tarde, antes de vir para o culto, é uma mensagem, eu sei que é um pouco forte para alguns, e muitos não querem ouvir ela, porque mexe com nossa vontade, nosso prazer. Mas você não tem ideia do que é estar nos prazeres do Senhor, de fazer a vontade dEle. Porque ele fala no versículo 24, sabendo que recebereis o quê? Do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, se você servir a Cristo, você colocar seu coração nele, você tem um galardão que você não pode imaginar, não só na terra, como no céu, aquilo que Deus pode te dar. E só Ele pode te dar. Não vai ser eu, não vai ser qualquer outro pastor. É o Senhor, o Deus que te dá. Ele que vai te servir. Basta você fazer a vontade dEle de todo o coração. Não adianta você chegar aqui: eu sou dizimista e ofertante da casa do Senhor. Que legal. Mas o dízimo e a oferta não vai te levar para o céu. Jamais vai te levar para o céu. É a sua entrega a Deus, o seu comprometimento com Deus, o seu relacionamento com Deus que te leva ao céu. Ele está aqui para todos nós, sempre está aqui. Ele fala que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar. Mas se você não abrir, Ele não entra. E é assim que é o nosso Deus. Ele está disposto, sempre está perto de nós. E nós temos que estar dispostos sempre a estar perto dEle. Ele foi correndo para Adão: Adão, cadê você? Eu estou aqui de novo. Deus está chamando de novo. Estou aqui de novo. Estou aqui, cadê você? Que nós hoje possamos estar perto de Deus. Ir atrás desse Deus que tanto nos dá
E às vezes nós recusamos Ele, nós negamos a Ele, porque o nosso coração acha que nós podemos tudo. Estamos como Amazias, mas eu tenho certeza que nosso final não vai ser igual a de Amazias. Nosso final vai ser com Deus, recebendo o galardão, que é a esperança dele para todos nós. Amém?